Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal da Osteoporose e hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante e que eu recebi alguns comentários através do WhatsApp dos meus pacientes pedindo para falar sobre esse assunto de extrema relevância que é a densitometria óssea. Então, a gente vai comentar nesses próximos minutos o que é a densitometria, como que é um exame de densitometria, como que ele é feito. Eu vou mostrar um vídeo para vocês explicando e vou narrando exatamente como que ocorre a realização do exame da densitometria. Então agora vamos para a nossa vinheta e a gente volta logo em seguida para a gente poder debater esse assunto. A densitometria óssea é o exame padrão ouro para avaliação da densidade mineral óssea. É o exame que a gente costuma solicitar para fazer essa investigação. É claro que este não é o único exame quando você pensa em fazer um diagnóstico da osteoporose, mas é um exame essencial que deve ser avaliado. Às vezes no consultório o paciente me pergunta: doutor, esse exame não é preocupante ficar fazendo? Ele não traz muita radiação para o paciente? Ou seja, como é que é isso no cenário real? Bom, na verdade, a densitometria ela traz muita baixa radiação para o paciente. Tanto é que quando a gente compara uma densitometria com a sala do raio-x, você pode notar que a sala do raio-x tem sempre um preparo, ou seja, a sala precisa estar toda baritada, que é para evitar que esse raio se expande para outros lugares. O técnico precisa estar sempre protegido, e então, quando você faz a densitometria, essa preocupação pela emissão muito baixa da parte radioativa, a sala não precisa estar baritada, o técnico tem que ficar pelo menos 1 metro de distância para ser realizado o exame, para você ver o grau bem baixo de radiação. E é claro que a densitometria, nós vamos comentar um pouco a seguir, em quanto tempo deve ser realizado para cada paciente. Isso vai depender muito da monitorização que você vai fazer para o seu paciente. Eu vou mostrar num vídeo agora para você, mostrando como que é feita uma densitometria, e eu vou estar falando através desse vídeo, mostrando passo a passo o que está sendo feito e o que vai ser analisado para que você possa entender, se você nunca viu ou não sabe como é realizada uma densitometria. Você vai ver que é um exame de fácil execução e, quando bem feito, traz bastante importância clínica para o médico e principalmente para você que está sendo avaliado, diagnosticado e, se for necessário, precisará de um tratamento específico. Vamos acompanhar no vídeo e depois a gente volta para falar sobre outro assunto. Então aqui nós estamos olhando a máquina de densitometria óssea, onde irá ser analisado a coluna lombar, e o transdutor acaba fazendo uma varredura sobre a coluna e logo em seguida ele faz uma varredura e uma análise do quadril direito nesse caso. Essas imagens são lançadas até o computador, onde através de uma fórmula matemática é avaliado a sua densidade mineral óssea, e isso depois é impresso no exame que a gente chama de densitometria óssea. Gostou do vídeo? Viu como é um exame rápido de ser executado, como é um exame simples de ser realizado quando se tem uma boa técnica para você ter uma avaliação, um diagnóstico correto, né? Muitas vezes me perguntam no consultório por que fez apenas a densitometria da coluna e do lado direito do quadril. Na verdade, isso é uma norma técnica. No mundo inteiro é feito dessa forma.
Se você assistiu o primeiro vídeo falando sobre o que é osteoporose, se você não assistiu, basta entrar aí no canal e procurar sobre esse vídeo que você vai entender o que eu estou falando. Como nós temos dois tipos de osso no nosso esqueleto, ou seja, um osso que é chamado de trabecular, que ele está muito presente na coluna lombar, então por isso é um segmento a ser analisado, e um outro tipo de osso é o osso do quadril, que é chamado de osso cortical. Esses dois tipos de osso é que determina o nosso esqueleto. Então a gente é composto por esses dois tipos de osso. E também, por que é realizado do quadril direito? Por norma técnica. Só para você ter uma ideia, se você fizer uma análise do quadril direito e fizer uma análise do seu quadril esquerdo, praticamente o resultado é idêntico. Então, porque você está avaliando uma característica de um tipo de osso. É muito comum, às vezes também, o paciente perguntar: eu só tenho osteoporose na coluna, ou eu tenho osteopenia no quadril. Na verdade, não é assim. Quando a gente falou no primeiro vídeo também o que é osteoporose, nós explicamos para você. Osteoporose é uma doença esquelética sistêmica. Então a gente está analisando esses dois tipos de osso e através do exame densitométrico, pelo qual demonstrar uma maior perda no segmento ou da coluna ou do quadril, é que a gente estipula o diagnóstico. Ou seja, a classificação da osteoporose, determinada pela Organização Mundial de Saúde, é classificada assim: determinado valor, esse paciente é tido como normal. De tanto a tanto é denominado como paciente que apresenta uma osteopenia. E de tal valor abaixo daquele valor indicado através dessa análise, é tido como um paciente com osteoporose. Se o paciente já apresentar algum tipo de fratura por fragilidade ou fratura por osteoporose, independente do valor densitométrico, ele é considerado como um paciente osteoporótico, ok? Eu havia me esquecido de comentar algumas coisas com você. Você reparou que no filme foi analisado a coluna e o quadril. Mas existem algumas situações onde, se a gente tem, por exemplo, um paciente que apresenta uma alteração de estrutura importante, como uma artrose, que pode dar um resultado não fidedigno ao exame da densitometria, ou seja, ele pode somar muito, isso traduzir um exame que não é o real, ou se esse paciente apresenta uma síntese na coluna. O que é síntese? Material de placa, parafuso, o paciente já foi operado. A mesma coisa acontece no quadril. Essas duas situações a gente pode lançar mão de uma análise do antebraço. É outro sítio que eu não abordei anteriormente, mas que às vezes a gente faz análise do antebraço. Por exemplo, o paciente tem prótese bilateral do quadril. Como é que você vai fazer? A gente acaba analisando a coluna e acaba analisando o antebraço. Tá? Então, como isso não foi demonstrado no vídeo, apenas para você poder saber sobre essa alternativa que nós podemos estar lançando para ser avaliado esses dois tipos de osso, porque o osso do antebraço é tido como um osso cortical igual ao osso do quadril, ok? Mas é claro que também existem situações onde você só consegue fazer a avaliação de um sítio, mas isso é uma parte mais técnica que cabe mais à parte médica, então a gente não vai estar elucidando aqui para vocês.
As indicações para você solicitar uma densitometria, e para que você fique sabendo, são mulheres com idade ou superior a 65 anos, mulheres na pós-menopausa abaixo dos 65 anos e com fatores de risco para uma fratura, mulheres na transição menopausal com fatores de risco clínicos para fratura, baixo peso, fratura prévia ou uso de medicação de alto risco, homens com idade igual ou superior a 70 anos, homens abaixo dos 70 anos com fatores de risco clínicos para fratura, adultos com fratura por fragilidade, adultos com doença ou condição associada a baixa massa óssea ou perda óssea, adultos usando medicações associadas a baixa massa ou perda óssea, todo indivíduo candidato a terapia farmacológica, todo indivíduo em tratamento para monitorar o efeito do mesmo e todo indivíduo que não esteja recebendo terapia desde que haja evidência de perda óssea que possa levar ao tratamento. É claro que também existem indicações onde você pode se fazer necessário indicar uma densitometria, então isso fica muito a critério clínico também. Mas essas são as indicações da ISD, que é a Sociedade Internacional de Densitometria Clínica. E quais seriam as contraindicações de estar solicitando uma densitometria? A contraindicação absoluta seria a gravidez e as contraindicações relativas seria o uso de cálcio nas primeiras 2 horas anteriores à realização do exame, contraste oleoso ou baritado na semana anterior e impossibilidade de permanecer deitado imóvel por alguns minutos. Tem algumas doenças, como essa que você está lendo no slide, como doença de Parkinson e coreia, que são doenças que o paciente se move muito e isso acaba impossibilitando a realização do exame densitométrico. Um dado também bastante interessante de estar comentando nesse vídeo é quando o paciente pergunta: doutor, de quanto em quanto tempo devo realizar esse exame? Bem, isso vai variar muito de paciente para paciente através da sua análise. Mas a minha regra em geral é, se o paciente está em tratamento, eu acabo monitorando ele com a densitometria a cada ano. Claro que tem paciente que a gente faz uma avaliação a cada 3 meses, não para solicitar uma densitometria. A gente fazer uma análise sobre os exames laboratoriais, às vezes fazer uma reavaliação se o paciente está realmente utilizando a sua medicação, se apresentou algum desconforto. Então, de regra geral, quando a gente fala em densitometria, para o paciente em tratamento, eu solicito a cada ano. Para o paciente que apresentou uma densitometria tido como normal, eu acabo indicando para ele repetir uma nova avaliação densitométrica a cada 2 anos. Em raras exceções, existe na literatura, principalmente para o paciente que faz uso de glicocorticoides, onde pode ter uma perda muito acentuada, é realizada a cada 6 meses, mas em regra geral eu acabo solicitando para o paciente em tratamento a cada ano e o paciente que não necessita de um tratamento a cada 2 anos. Então, vamos às dicas. Se você ficou em dúvida sobre se deve ou não realizar uma densitometria, o melhor caminho é você procurar o seu médico. Quem pode realizar ou solicitar uma densitometria? Pode ser seu ginecologista, pode ser o seu clínico geral, pode ser o seu geriatra, pode ser o seu ortopedista, pode ser o endócrino, pode ser o reumatologista, porque a osteoporose é uma doença que várias especialidades também cuidam. E tenho certeza que tem um médico da sua preferência que você gosta mais e tem uma relação médico-paciente bastante importante. Pergunte a ele se você tem dúvida.
Bom, chegamos ao final de mais um vídeo no canal da Osteoporose. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, acesse aqui, é rápido, é fácil. Para que se inscrever? Ele me ajuda a estar promovendo outros vídeos e também é interessante que surjam alguns comentários para a gente poder estar sempre falando sobre algum tema que você tenha dúvida e também para que você possa ser notificado toda semana com um vídeo novo. Então eu desejo para você uma excelente semana e que espero revê-los no próximo vídeo. Um grande abraço.